Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo ao meu canal. Este ano nós estamos celebrando o bicentenário da independência do Brasil. No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre o início do processo dessa independência do Brasil com o Dom João VI, que partiu para Portugal depois de ter lançado as bases para que o Brasil pudesse viver de forma autônoma e independente, mas ele partiu deixando o seu filho como regente do Reino Unido, o Brasil que ele havia levado a Reino Unido a Portugal. Portanto, Dom Pedro fica e lidera o processo. Quando Dom João chega em Lisboa, as cortes de lá, de Portugal, percebem que Dom Pedro não tinha retornado. Dom Pedro tinha ficado na condição de governante do Reino Unido. E isso se chocava com os interesses das cortes portuguesas, porque as cortes queriam recolonizar o Brasil, fazer o Brasil voltar à velha condição de colônia de Portugal. Então, as cortes de Lisboa começam a solicitar o retorno do príncipe a Portugal. Então enviam para cá correspondências solicitando a Dom Pedro que ele, o mais breve possível, retorne para Lisboa, para juntar-se à sua família. Afinal, ele era o Duque de Bragança, herdeiro do trono português. Diante disso, da possibilidade de Dom Pedro voltar, houve uma mobilização da nossa aristocracia, das nossas elites, da burguesia brasileira. Né? Ela forma uma agremiação partidária chamada de Partido Brasileiro. Esse Partido Brasileiro era uma agremiação partidária formada por uma elite burguesa de senhores de terra, senhores de engenho e grandes empresários do comércio. Então, o Partido Brasileiro se mobiliza e consegue 8 mil assinaturas, um abaixo-assinado com 8 mil assinaturas, pedindo a Dom Pedro que ele fique, que ele permaneça no Brasil. E isso sensibilizou o coração do príncipe regente. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, na reunião do Conselho dos Ministros, diante da leitura desse documento, com essas 8 mil assinaturas, pedindo que ele permanecesse no Brasil, Dom Pedro declarou: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Por isso, esse dia, 9 de janeiro de 1822, entrou para a história como o Dia do Fico. Dia do Fico, porque Dom Pedro disse: eu fico para o bem geral da nação. Então, a partir daí, Dom Pedro percebeu que tinha uma ampla e garantida, segura margem de apoio político aqui no Brasil. E aí ele passou a governar, passou a exercer mesmo a função de governante, como se o Brasil já fosse uma nação soberana, um país independente. Então, o que fez Dom Pedro? Dom Pedro demitiu todos os ministros portugueses e formou um ministério só com ministros brasileiros, com políticos brasileiros, um ministério totalmente brasileiro, nacionalista, e demitiu todos os portugueses que faziam parte do ministério e nomeou como chefe desse gabinete ministerial, como primeiro-ministro do reino, José Bonifácio de Andrada e Silva.
da família dos Andradas, lá de São Paulo, dentro da cidade de Santos. Então, os irmãos Andrada, José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos, né, de Andrada, eles exerceram um papel importantíssimo no processo de independência e, posteriormente, na formação do chamado Estado Nacional Brasileiro. Então, com a formação desse ministério, totalmente brasileiro, o Ministério, o Conselho de Ministros, elaborou um decreto que ficou conhecido na história como o Decreto do Cumpra-se, um decreto dizendo que, a partir daquela data, todas as leis emanadas de Portugal, de Lisboa, para terem vigor no Brasil, para vigorarem no Brasil, precisavam do carimbo com a assinatura de Dom Pedro, dizendo cumpra-se, cumpra-se. Por isso o nome do decreto, né? O Decreto do Cumpra-se, que foi assinado por Dom Pedro, entrou em vigor a partir de 4 de maio de 1822. Poucos dias depois, em 13 de maio de 1822, através de mais uma manobra do Partido Brasileiro, o Conselho de Ministros, o Conselho Ministerial, outorgou a Dom Pedro o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Então, vejam que os fatos vão num crescendo, né? Vão se avolumando. E logo em seguida, no dia 3 de junho de 1822, Dom Pedro, como se já fosse um chefe de Estado, convoca a Assembleia Nacional Constituinte. A primeira Assembleia Constituinte da nossa história foi convocada por ele ainda enquanto príncipe regente. O Brasil ainda não era oficialmente um Estado nacional autônomo independente. Mesmo assim, Dom Pedro estava agindo e governando o Brasil como se assim fosse, como se o Brasil fosse um país autônomo independente. Por isso ele convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição, que seria a primeira Constituição do Brasil, né? E, em represália a essas atitudes de Dom Pedro, que estavam tendo um impacto muito negativo nas cortes de Lisboa, em Portugal, em agosto, posteriormente, né, um decreto enviado pelas cortes de Lisboa anulava completamente todas as decisões tomadas pelo príncipe regente Dom Pedro, né? Então, as cortes reagiram de forma contundente, muito enérgica, exigindo o imediato retorno de Dom Pedro e anulando todas as suas decisões, todas as leis, decretos que ele havia assinado, né? Então, diante dessa atitude das cortes, a princesa Dona Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, que estava como regente, porque Dom Pedro tinha viajado, tinha ido a São Paulo e deixou no Rio de Janeiro, como regente no lugar dele, governando o Brasil, né, deixou a sua esposa, a princesa Dona Leopoldina. Então, a Dona Leopoldina, na reunião do Conselho Ministerial, né, do Conselho dos Ministros, Dona Leopoldina, no dia 2 de setembro de 1822, guardem essa data, a princesa Leopoldina, foi ela, assinou o decreto da nossa independência. Rompeu definitivamente os laços que nos uniam a Portugal. Rompeu com as cortes de Lisboa, assinando o decreto da nossa emancipação política, da nossa independência em relação a Portugal. Então, o decreto de independência do Brasil foi assinado no dia 2 de setembro de 1822 pela saudosa princesa Leopoldina, que se tornaria logo em seguida a primeira imperatriz do Império Brasileiro, né? A esposa de Dom Pedro I,
o primeiro imperador e a nossa primeira imperatriz. Então, ela enviou, através de Paulo Bregara, o Correio do Paço, lá no Rio de Janeiro, ela enviou para o marido, para Dom Pedro, que estava em viagem já de volta, mas ela enviou o Paulo Bregaro com essas correspondências, uma carta dela, uma carta do José Bonifácio e esses decretos das Cortes de Lisboa com o decreto da nossa independência que ela havia assinado. E Dom Pedro, às margens do Riacho Ipiranga, confirmou a decisão tomada por sua esposa na reunião do Conselho de Ministros e referendou o decreto da nossa independência, dando o famoso grito do Ipiranga, independência ou morte. Porém, ele apenas confirmou, ele apenas ratificou o gesto da sua esposa, a princesa e futura imperatriz Dona Leopoldina, que havia assinado no dia 2 de setembro o decreto da nossa separação, da nossa autonomia política, da nossa independência em relação às Cortes de Lisboa. Assim foi, minha gente, o processo da nossa independência, cujo bicentenário, 200 anos, nós estamos celebrando esse ano, porque isso ocorreu no ano de 1822. Portanto, agora, 2022, faz 200 anos. 2 séculos de tudo isso que ocorreu aqui no Brasil. E aí, gostaram? Se gostaram, deixe o seu like. E não esqueçam de divulgar este canal com seus amigos, conhecidos, seus familiares, para que mais gente possa ter acesso a esses dados e conheça mais e ame mais a história de nosso país. Muito obrigado por sua atenção e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.